2, 3 e coloquei. Olá, boa noite! Vamos começar mais uma live da nossa série de lives de abril. E hoje o nosso tema é sobre o desafio do espaço. Então, na segunda passada, nós falamos sobre o desafio do tempo, tanto como é que está esse tempo aí, como é o tempo das aulas particulares, né? Para quem trabalha na aula particular, como também como é esse tempo do ensino remoto, que não é o mesmo tempo do presencial na escola, né? Tô aqui com Mila, minha agora vai ser minha futura colega de estudos também, né, Mila? E aí a gente vai aqui trazer um pouquinho, né, desse desafio do espaço. Eu tô trabalhando como professora de aula particular, sou professora da rede pública, trabalho em creche, né? Mas a ideia aqui é que eu traga a minha experiência como professora de aula particular e que Mila fale um pouco da experiência dela como professora aí trabalhando no ensino remoto e que a gente venha aí a trocar ideias, experiências, instrumentos que nós estamos utilizando e que pode tanto te ajudar e que vocês também que estão assistindo coloquem o que vocês estão fazendo que está dando certo, porque a ideia aqui é justamente que a gente faça uma troca, não é que a gente fique aqui, né, ensinando coisas como se a gente fosse detentora de saberes, né? Porque na verdade aqui é muito a experiência de cada um e quanto mais a gente compartilhar, mais a gente cresce juntas. Quer falar aí, Miloca? Verdade, foi muito bacana, relembrando, né, a live da semana passada, quantas contribuições, reflexões, né, do que cada um já vem fazendo e o que deu na nossa discussão para contribuir bastante nas reflexões, de repensar. E muitas colegas depois foi entrando em contato e trazendo essa discussão, como foi bacana. Então, trazer, na verdade, esse chão, né, do nosso espaço, das nossas experiências, da nossa prática, isso contribui demais para o nosso fazer e melhorar diante de tantos desafios que estão sendo, né, nesse momento agora, na pandemia. Mas boa Muito noite a bem. todos, sejam bem-vindos. É muito bom estar mais uma noite, né, conversando, dialogando sobre temas muito bacana, muito importante, onde a gente necessita de fato estar sempre estudando, pesquisando e discutindo sim sobre esses temas que são tão importantes para o nosso planejamento, né? Verdade. Temos aí a Vera, que acabou de botar aqui, que ela é da EMEI Newton Leal, não sei se você conhece. Mas vamos lá, né? E a ideia é que a gente também vá, que a gente compartilhe com outras pessoas o link para que mais pessoas venham aqui, para que a gente possa mesmo juntar um grupo de educadoras, né? Tanto que querem ou estão trabalhando na aula particular, ou de Sim, educadoras que estão aí no ensino remoto, para que a gente troque o máximo de informações possíveis, né? Vou compartilhar. Oi? verdade. Pronto, gente, eu vou ficar às vezes olhando para baixo aqui, porque eu tô passando os slides e porque a minha para poder falar, olhando para vocês, eu tenho que olhar para cima, mas para ver o slide eu preciso olhar mais para baixo, tá? Não é falta de educação, por favor. Vou compartilhar aqui para a gente começar a nossa discussão. Eu vou começar falando um pouco sobre esse chão da aula particular, depois Mila vai dar segmento falando sobre as experiências dela aí no ensino remoto. Vamos lá. Thank you, gambiarrista. Vamos lá. Primeiro eu quero trazer aqui essa pergunta, que é qual o espaço de atuação do professor que trabalha com a aula particular? E por que eu acho importante que a gente faça essa pergunta? Ai, meu amor, acabei de ver você, que bom que você está aqui.
Inclusive, ela também está querendo, né, trabalhar aí com aula particular, recebeu alguns convites para poder dar aula particular, então é bom a gente estar aqui fazendo uma troca. E aí eu acho que vale essa pergunta. Então, qual o espaço de atuação do professor que trabalha na aula particular? E por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, né? Jogando essa pergunta no ar. E aí, quem achar legal também pode jogar aí e responder no chat. Porque muitas vezes a gente diz assim, professor de aula particular, claro, vai dar aula na casa do aluno. Ou professor de aula particular tem o seu próprio espaço e vai ali atender a criança dentro daquele espaço pedagógico, né? Que é, geralmente aqui, pelo menos Salvador, aqui a Bahia chama assim. E aí me vem muito na cabeça que espaço é esse? É um espaço pedagógico já montado, todo estruturadozinho, né? Que já tem lá a sua estante de livros, já tem as mesinhas. É o espaço da casa da criança, que aí cada casa vai ser um espaço diferente. E aí eu pensei muito nisso quando eu comecei a articular a ideia de ir, né? De experimentar esse chão da aula particular. E eu sabia que eu ia me deparar, a minha ideia não era abrir um espaço para dar aula particular, era ir à casa das crianças. E aí eu falei, nossa, com que espaço é esse que eu vou me deparar? Esse espaço vai trazer, é um espaço da qual eu não tenho uma ideia prévia, porque as casas podem ter aí suas diferentes arquiteturas, né, suas diferentes disposições. Então, isso está muito relacionado ao estilo de vida, à condição financeira das famílias. Então, é algo muito novo, que aí, como eu vou à casa da pessoa, eu passo a conhecer no primeiro dia, vamos dizer assim, de atendimento a essa criança. E aí, quando eu vou fazer o meu planejamento, eu preciso pensar uma proposta que seja viável para um espaço que eu não conheço. Então, eu acho que a aula particular, o início dela, o primeiro atendimento dela, o professor tem esse desafio, que é, de fato, fazer um planejamento para um espaço que ele não conhece. A menos que você queira se colocar à disposição de, olha, eu queria que vocês me apresentassem um pouco do espaço da casa de vocês, pedir aos pais que filmem, explicar, bababá, e que isso também vai demandar um tempo do teu trabalho que não será remunerado, né? Ou, não sei, se aí você, professor, quiser, não, eu vou cobrar por isso, porque também está incluso no meu processo de planejamento de trabalho e eu vou explicar isso à família. E aí entra numa situação que você precisa ponderar. Se você quer cobrar por esse momento, onde você vai conhecer previamente, você vai dedicar um tempo previamente a conhecer aquele espaço, a atender essa família, e você, enfim, você quer cobrar por isso, você precisa explicar aos pais, ter uma conversa, porque não é muito comum aos pais pagar por esse tipo de serviço, tá? Então, assim, isso é novo. Quando é novo, você entra num campo do desconhecido e você vai precisar estar muito bem preparada, com argumentos, para que esse pai se convença de que ele vai pagar por isso, tá? Pensando na hipótese de que não, você não vai cobrar porque já é um campo muito novo, vai demandar uma energia de pensar um processo, de articular uma venda, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que você precisa estruturar bem o seu discurso de vender o porquê você vai cobrar por aquele horário de atendimento, né? Senão eu acho que você pode acabar perdendo o seu cliente. Imagina você chegar para um pai e já dizer assim, não, eu preciso conhecer o espaço da casa e aí eu vou cobrar tanto para você me apresentar o espaço da casa porque eu preciso disso para um atendimento prévio. Se coloca no lugar dessa família e vê se essa família gostaria de pagar por isso. Talvez sim, gente, talvez assim, tem famílias que são super compreensivas, entendem, escutam, querem um trabalho diferenciado e pagam por isso. Mas tem famílias que vão achar um absurdo, né? Então, assim, eu acho que você precisa articular bem os seus argumentos para conseguir que essa família pague por isso e continue, obviamente, estabeleça, de fato, um vínculo com você de manter esse pagamento numa aula particular.
por essa questão do pagamento, vamos dizer que você não vai cobrar por isso e você vai fazer o seu planejamento em cima de um espaço que você não conhece. Então, esse é um desafio para o professor. Então, se ele não tem um desafio de estruturar uma venda, ele tem um desafio de planejar para um espaço que ele não conhece. Então, o meu primeiro atendimento com o Enzo, eu fiquei pensando muito nisso. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, eu não sei como é esse espaço, eu não sei se é um espaço grande, se é um espaço pequeno, o que é que os pais prepararam. Eu conversei com os pais, fiz uma breve entrevista antes, né, até porque a minha proposta de trabalho com essa família precisava de uma outra conversa. Mas a conversa é uma coisa muito prévia, né? Eu não fiquei perguntando qual é o espaço que vocês têm, como é esse detalhe desse espaço, filma pra mim. Eu não fiz nada disso. Mas eu também já tinha uma ideia prévia do que eu iria levar. E aí, o que eu fiz foi montar uma caixa com materiais diversos, né? De diferentes materiais sonoros, materiais que ele pudesse, né, empilhar, enfim, eu pensei em várias possibilidades, coloquei esses materiais na caixa e um trabalho onde ele pudesse explorar os elementos da caixa não afetaria se o espaço era grande, se o espaço era pequeno, não ia fazer muita diferença. Então, essa foi a estratégia que eu utilizei, né? Graças a Deus, assim, deu bem certo. Ele explorou todos os elementos, ele quis conhecer tudo. Ele, inclusive, usou os objetos que eu levei para explorar outros cantos da casa. Então, foi bacana. E aí, se você quiser também utilizar algo do tipo, ou pensar alguma coisa nessa linha, eu acredito que, assim, é muito válido. Se deu certo lá na experiência que eu fiz, eu acredito que algo nesse sentido pode também dar muito certo se você quiser fazer. Então, preparar um saco surpresa, né? Algo que você consiga observar quais são as preferências dessa criança, quais são os elementos que ela mais utiliza, que chama mais a atenção dela, e eu acho que isso já serve como um ponto de partida para você saber qual o caminho que você vai trilhar. Vamos adiante. E aí, mediante, né, todo o andamento do processo, eu comecei a pensar que essa casa, né? Essa casa é o espaço dessa família. E essa casa, ela tá organizada para as necessidades, né, estéticas também da família. Por que eu enfatizei bem o estética? Não é só necessidade estética, né? Mas eu enfatizei bem isso porque hoje, se você vai atender uma família com uma boa condição, as casas bem modernas, elas são repletas de móveis. E aí você acaba lidando com esse excesso de móveis e com microespaços para, de fato, a criança brincar ou você explorar. A menos que a criança more num espaço de condomínio ou a casa tenha uma área verde ou um ambiente fechado. Tá? Então, assim, hoje, se você vai para um apartamento, a decoração moderna das casas, você mal tem espaço de fato nas casas. Elas estão muito coladinhas, tem muitos móveis coladinhos, né, tudo muito ajustado. E aí a criança não tem muita mobilidade dentro daquele espaço. E isso vai afetar você também. Por quê? Porque ali foi um espaço pensado mediante a necessidade daquela família. E não para ser um espaço de estudos ou de aula particular. E também me veio uma das coisas que eu observei foi que lá na casa onde eu estou atendendo, né, essa criança tem esse excesso de móveis, né, para mim, na visão, se a gente for pensar nesse espaço educativo, né, como a escola já não detém tanto esses móveis, assim, né, dá espaço para as crianças circularem, ou pelo menos deveria. E aí a mãe do Enzo, ela procurou preparar um espaço para quando eu chegasse lá. Mas qual era a ideia de espaço dela? Ela tem uma salinha, né? Tipo assim, um vãozinho da casa dela, que tem uma mesa de escritório com computador para ela e o esposo trabalhar. E aí, nessa mesma área, ela comprou uma mesinha e uma cadeira, como se fosse, aqui vai ser o espaço de estudo dele. E aí, o fato de eu chegar lá e encontrar essa mesinha, essa cadeirinha, com uns lápis de cor, lápis de cor, uma cola, alguns utensílios assim, né, que os pais entendem como material escolar, estavam em cima da cadeirinha. E aquilo ali, quando eu vi, eu falei, nossa, essa é a ideia de escola, de trabalho com criança que essa família tem.
né? E aí ela falou, Fernanda, eu comprei. E ela tinha acabado de comprar. Eu cheguei com ela na casa, cheguei junto com ela. E ela falou, nossa, eu acabei de comprar a mesinha, a cadeirinha dele para poder você atender ele hoje. E aí eu parei, olhei e falei assim, não se preocupe não, porque eu uso muito chão. Aí ela parou, olhou assim, tipo assim, como assim, né? Usa muito chão. Eu fui comprar um móvel, né? Fui comprar um utensílio que eu acredito que é o que ele vai utilizar na aula, e você me disse que ele vai usar chão, porque você vai usar o chão, né? E aí foi que eu conversei com ela, eu fui, olhei o espaço, e eu acho que a gente tem que ter aí uma certa sensibilidade de chegar para os pais e não dizer, esse espaço não dá, é pequeno, você comprou uma mesinha, eu não vou usar, né? Então, assim, tudo vai de um processo, de sentir. É claro que eu posso usar a mesinha, assim, em determinados momentos, como eu cheguei a usar com ele. Agora, aquele ia ser apenas o único espaço de trabalho? Não. Por quê? Porque a minha visão de criança, a minha visão de trabalho com crianças pequenas mesmo, perpassa sentar numa mesa e ficar com um papel e um lápis desenhando, escrevendo, ligando ou fazendo qualquer outra coisa, né? Naquele lugar fixo que engessa esse corpo da criança. Quando a criança pequena ela é extremamente esse movimento amplo, né? Ela quer se esticar, ela quer correr, ela quer outros espaços. E também me deparei com as limitações da casa. Fernanda, o que seriam essas limitações da casa, né? Que eu posso lidar com isso. Isso até que não foi essa questão da pandemia, dos pais estarem trabalhando dentro de casa, não foi uma coisa tão forte para mim, mas eu coloquei aqui porque possa ser que a criança que você venha atender, os pais estejam trabalhando em casa. E possa ser, vamos dizer que esse pai trabalhe num apartamento pequeno. Você, a família, você vai precisar pensar como é que você vai acordar o uso desse espaço com os pais. Se você quer fazer uma atividade mais movimentada, se você quer usar mais um espaço aberto e o pai está ali trabalhando, vamos dizer que os pais do Enzo pensassem, não, Fernanda, eu uso aqui a mesa do escritório enquanto eu estou trabalhando, você está trabalhando com ele na mesinha e tá tudo ok. E aí eu digo, opa, não tá tudo ok, porque eu vou precisar desse espaço todo, ou você pode até ficar aí na mesa do escritório, mas eu vou estar com ele aqui, cantando, brincando, rolando no chão, será que não vai te atrapalhar? Então, a concepção que a gente tem, né, de criança, desse movimento, desse trabalho, pode vir encontrar no fato do pai estar trabalhando em casa, e às vezes no mesmo ambiente, um outro desafio. E aí a gente precisa pensar sobre isso e conversar com a família sobre isso, tá? Um outro porém, na escola você fura a parede, você bota durex, você vai lá, pinta com tinta no azulejo. Na escola a gente não tá tão preocupada com isso. Por quê? Porque a escola foi preparada para isso. A escola já se espera que as paredes da escola sejam utilizadas. E em casa? Será que dá para você chegar na parede da casa da família e querer bater um prego para prender um elástico de um lado para o outro? Então, era também uma forma desse pai, quando chegasse em casa, visse o processo, né, que o filho dele estava vivenciando comigo. Mas poderia também, o pai poderia dizer, olha, não quero nada que venha ferir a minha parede, ou que eu acho que isso aí é sujeira na parede, tá deixando uma estética horrível na minha casa, e eu não quero, e eu ia ter que pensar também numa outra estratégia, né? Então, assim, quando você tá na escola, você pensa uma estética para a escola junto com os educadores que estão ali. E quando você está ali com a família, você precisa também pensar com essa família a estética que vai agradar aos dois lados. Porque tem pais que não vão achar bonito algumas coisas. E aí eu acho que é um desafio, mas eu acho que é um desafio bom. Sabe, eu acho que é um desafio do professor que se permitir ir para uma aula particular, vivenciar isso, dialogar com as famílias em torno disso, eu acho que ele volta para o presencial muito fortificado. Porque esse movimento de conversar com a família, a gente deveria fazer isso dentro da escola também. Mas às vezes a gente não faz porque a gente entende que as decisões da escola, de como vai ser parede, de como vai ser qualquer coisa que for pendurada na escola, apenas os funcionários, apenas a equipe da escola opina. Às vezes os pais estão de fora disso, quando eu acho que eles também
precisam fazer parte, quando eu acho também que eles também precisam opinar. Quando a gente fala de comunidade de aprendizagem, eles precisam estar dentro. E se eles estiverem dentro, eles passam a compreender o processo, eles passam a compreender a importância disso, e isso traz um ganho no longo prazo muito positivo, tá? Então, assim, o professor que for, né, se predispor a ir para uma aula particular e a, de fato, lidar com esses desafios, eu acho que ele vai voltar fortificado para esse presencial, né? Acredito que se ele conseguir conquistar de fato essa família, criar argumentos, né, e estudar, não tem argumentos, vai, estuda, busca. Você precisa se preparar para apresentar a situação à família da melhor forma possível. Possa ser que a família diga não, não quero, e possa ser que sim, que ela entenda. Sabe por quê, gente? Assim, eu acho que eu acredito que os pais querem muito o melhor para o filho deles. Então, se por acaso um pai disse não, não quero, para pensar se o teu argumento, se a tua fala estava bem explicada. Porque eu acho que quando a nossa fala ela está repleta de significado, de importância, os pais pelo menos dizem assim, tá, vamos testar, sabe? Então assim, às vezes a gente diz assim, tal família não quer. Eu procuro não fazer esse tipo de julgamento, eu procuro sempre trazer para mim, será que eu me comuniquei da melhor forma? Porque eu acredito que o pai quer o melhor pro filho dele. E se ele não aceitou, talvez eu não tenha explicado tão bem. Então, eu acho que quando a gente traz pra gente, a gente tem a possibilidade de melhorar. Quando a gente empurra pro outro, a gente não tá sob o nosso controle, né? Eu falo muito sobre isso, da gente trazer pro nosso controle, porque aí você consegue pensar uma nova forma de agir. Quando você joga pro outro, você de fato tá passando a responsabilidade e o que tá no colo do outro você não tem controle, né? E aí, o que foi que eu também comecei a pensar muito, né, no momento que eu fui vivenciando e sentindo as interações com Enzo, primeiro que eu percebi que ele é filho único, eu fui brincar com ele em outros espaços, né, não só na área de cima que a mãe preparou pra gente, eu conversei também com a menina que trabalhava na casa dele, eu fui perguntando, né, eu posso usar essa área daqui de fora? Eu vou fazer assim, né? Vou colocar utensílios, vai sujar. Eu acho que vai ficar melhor, porque aqui eu jogo uma água, a gente passa um rodo depois, vai ser mais fácil limpar. E aí fui dialogando com a funcionária da casa, a menina que tomava conta dele também, né? Para que ficasse bom para mim e ficasse bom para ela. Então eu sempre perguntava para ela: eu posso fazer isso? É tranquilo fazer isso? Você me ajuda com isso? E graças a Deus também tive muito apoio dela. Não, Fernanda, pode fazer, depois eu limpo. Às vezes eu ia limpar, ela dizia, Fernanda, deixa aí, eu vou limpar depois, né? Então, assim, foi muito bacana porque eu pude explorar outros lugares e também conversar com ela e dizer, olha, por que eu não vou fazer lá em cima? Porque eu sei que vai lhe dar mais trabalho. E também aqui embaixo é melhor para mim. Como é que a gente pode ajustar para ser aqui embaixo? Então eu usei a área da frente da casa. Aí aconteceu, por exemplo, de Enzo, por estar na área da frente da casa, vieram alguns vizinhos, né, brincar. Aí teve um dia que ele aproveitou que estava na frente da casa, ele estava brincando e aí ele falou assim, tipo, essa brincadeira é super legal. Quem vai gostar dessa brincadeira também é o primo que mora do lado. Aí ele correu e foi chamar o primo na casa. Aí a funcionária fez, não, Fernanda, não deixa não, eu vou lá pegar. Ele faz assim mesmo, você tem que ter cuidado com ele, conversar com ele, porque senão, minha filha, ele adora sair correndo pra casa dos vizinhos, vai pra casa do primo. Então, assim, pra mim também foi uma novidade. Eu não sabia, primeiramente, assim, que era a casa de primos, de parentes deles também, dentro do condomínio. E aí eu guardei essa informação, né? Aí, tanto que no segundo dia que eu fui pra lá, eu já combinei com ele. Falei, olha, nós vamos pra área de fora, vamos brincar lá fora, mas você não pode correr pra casa do seu primo. E a gente estabeleceu esse combinado, né? Então, assim, são literalmente os desafios que a gente vai vivenciando. Porque pro Enzo, o espaço da casa do primo era um espaço dele também. O espaço dali da casa do vizinho, que era amigo, era um espaço dele também. Ele não quer simplesmente olhar para aquele espaço da frente da casa, onde eu arrumei os brinquedos, e dizer, eu vou me limitar aqui. Por quê? Ali é a casa dele, é o condomínio dele, não é a escola.
Então, para ele, todo aquele espaço pertence a ele. Afinal, ele circula tranquilamente por todos aqueles espaços. E aí, ele, ao mesmo tempo que a gente estava brincando na frente da casa, tinha uma hora que ele dizia: vamos no parquinho de areia, né? Ou ele queria correr pro campinho de futebol. A gente teve um dia que a gente saiu no condomínio andando e catando pedras. Então, ele queria usar os outros espaços. E eu também tava assim, eu doida também para usar os outros espaços, mas aí eu não sabia se o condomínio estava permitindo que circulasse. Mas como eu vi que ele estava circulando, as outras crianças estavam circulando, eu falei, olha, então, sinal de que a gente pode usar os outros espaços e eu vou aproveitar. Por quê? Porque às vezes dentro da casa a gente fica limitada. A casa às vezes não tem tanto espaço para você explorar, né? Você tem que ter esse cuidado com o mobiliário da casa da família, com a parede da casa da família, com alguma coisa que pode ali acontecer na casa da família. E num parquinho, num campo de futebol, você tem uma possibilidade muito maior, né? Então eu comecei também a pensar isso. Quais são os espaços desse condomínio, né? Quais são os espaços fora dessa casa que eu posso utilizar? E aí eu vi que tinha um parquinho de areia, tem uma piscina, né? Tem um campinho de futebol. E comecei também, por outro lado, a mapear os espaços da comunidade. Enzo é um menino que não tem irmão, por que ele fica assim, né? Eu comecei a pensar, por que o Enzo, quando tá do lado de fora, e a menina que cuida dele falou muito isso, minha filha, se eu deixar uma porta aberta aqui, ele corre pra cá dos vizinhos, ele corre pra cá do primo. Por quê? Porque ele tá muito sozinho. Imagina uma pandemia, ele tá dentro de casa, só com adultos. Ele quer brincar, gente, é uma criança de 3 anos, quer brincar, quer companhia, quer conversar. E ele não quer conversar só com adulto. E outros adultos que estão dentro de casa também têm outras coisas para fazer, né? Então, a possibilidade que ele tinha quando ele viu uma porta aberta, ele, opa, vou correr para poder brincar, né? E aí eu comecei a pensar, essa criança tem a necessidade de sair de casa, de fazer outras coisas. Conversei também com a mãe dele, ela falou, olha, Fernando, o pai trabalha viajando, eu também não tenho família aqui perto, só a avó dele que mora com a gente. E assim, o meu passatempo, tanto o meu, na verdade, quanto o dele, era que eu pegava ele, depois que ele voltava da escolinha, e aí a gente saía e ia almoçar juntos fora. Às vezes eu levava ele pra... Aqui tem um lugar que a gente tem aqui, né, lá em Salvador, chamado Imbuí, que tem vários bares, restaurantes, e tem também parquinhos, praças. Aí ela falava, olha, às vezes eu pegava ele, levava lá pro Imbuí, e a gente almoçava em um daqueles restaurantes, depois a gente ia pros parques, eu levava já a bicicleta dele, ou alguma coisa, e ele ficava brincando lá. Então era o passatempo da gente. Só que nessa pandemia, a gente não tá podendo ir. Então ele acabou ficando muito restrito dentro de casa. A mãe, por sua vez, agoniada também de ficar dentro de casa, ela falou, tô me sentindo uma inútil. A mãe foi e arrumou um emprego temporário, né? Ela também, obviamente, como mulher, queria trabalhar, exercer a profissão dela. E ela falou, Fernanda, eu saio para trabalhar, mas ele continua dentro de casa. Ele está agoniado, ele precisa sair, fazer alguma coisa. Então eu comecei a pensar nisso, né? Então vou utilizar os espaços do condomínio, vou começar a deixar, então, quando ela até me perguntava, olha, atrapalhando a aula, se estiver atrapalhando as pessoas, ela não ficava, mas eu dizia, não pode deixar, confusão que seja, eu vou lá, começo a intervir, mas é bom para ele. Então, quais são as praças públicas que a gente tem perto? A gente sair e ir para uma praia, né? Tem uma praia onde a gente não vai estar com aglomeração, estão permitindo ir à praia, e se estão permitindo que a gente use esse espaço, que a gente possa estar também utilizando a praia como um espaço aí de aprendizagem,
de exploração com ele, com a mãe, né? Inclusive, comecei a pensar também na própria mãe, porque a mãe falou assim, Fernanda, eu não tenho família aqui. Então, a minha diversão também, a minha distração também era sair com ele, também era passear com o meu filho. E eu comecei a articular outras coisas. Olha, eu vou apresentar também essa mãe aqui, vou combinar com ela para que a gente saia. Eu faço o atendimento de Enzo, só que em outros espaços. E aí ela tem a possibilidade também de ficar conversando comigo. Eu posso chamar, falei com ela, se você quiser, eu posso chamar outras pessoas que eu conheço, que têm filhos da idade do seu filho. E aí a gente pode combinar um passeio, que você conhece você faz amizade com uma outra mãe. E as crianças podem brincar, ele tem a possibilidade de brincar com uma outra criança, né? Inclusive, eu já articulei com a mãe, que na quarta-feira agora, quarta, nós vamos fazer um passeio num parque ecológico que a gente tem aqui. Já começamos a pensar também, tem um outro parque dos dinossauros que ele quer conhecer, e a gente já está combinando como é que a gente vai fazer uma visita a esse parque. Ele fala muito, ele chama de Dorossauro, né? Ele se conheceu o Parque dos Dinossauros. Então a gente está expandindo, né, essas possibilidades de trabalho e também de aprendizado. Se ele ama dinossauro e a gente tem um parque dos dinossauros da cidade, por que eu vou ficar fazendo um atendimento sentado numa mesinha? Oi. Tu tá me ouvindo? Tô, é que deu uma pausazinha aqui na minha câmera, mas já voltou. Não tá me ouvindo, não? Galera, tá ouvindo, não tá ouvindo? Eu tô te vendo e tô te ouvindo. Deixa eu perguntar aqui no chat. Deu uma travadinha aqui na minha câmera. Eu acho que foi porque meu Note tava descarregando e aí eu acho que ele deu um bugzinho na câmera, mas aí eu já conectei o cabo. Boa noite, Camila, Fernanda. Ah, tá. E a todos, pensei que era do som. Gente, responda pra gente saber. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo Camila? Tá me ouvindo, Mila? Eu continuo sem te ouvir. Não sei se o pessoal está te ouvindo. Deixa eu ver aqui, então, se Pablo dá uma olhadinha nesse microfone. Meu microfone tá ativado. Deixa eu chamar Pablo para dar uma olhadinha aqui. Ver se a galera responde. A galera tá me ouvindo. Vou falar com Mila pelo WhatsApp, que aí deve ser alguma coisa lá no dela. Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho, só para poder dar uma ajudinha a ela, responder a ela aqui. É só ela que não tá me ouvindo. Vamos lá, gente. Eu vou seguir, depois a Mila dá continuidade. Então, vamos lá. Uai, cadê minha telinha? Então, gente, eu comecei a pensar, a ampliar esses espaços, tá? Então, assim, isso, e eu acho que vale muito a pena
a gente pensar como é que a gente tem visto os espaços da escola também. Eu vejo que tem professores que às vezes dizem assim: ai, a minha escola é muito pequena, eu não tenho espaço, a minha sala é minúscula, não dá para trabalhar, eu queria fazer aqueles espaços lindos, maravilhosos, com vários materiais, mas eu não consigo. E aí, gente, eu acho que vale muito você pensar, ok, a escola é pequena, beleza, você não tem controle sobre isso, você não tem como ampliar a escola, né? Você pode até correr atrás, buscar ampliação da escola, mas esse vai ser uma resolução de longo prazo, né? Então, pensando assim, como é que eu resolvo isso no curto prazo, Fernanda? É você buscando outros espaços fora da escola. Então, assim como eu procurei aqui Conchinha? praças... Aê, tô te ouvindo. Falou comigo? Conchinha? Mila? Eu acho que ela tá falando com alguém. Sim. Então, é você literalmente procurar outros espaços que saiam do muro da escola. Gente, a escola, ela é... Pensa no que a cidade... Tinha? Ela tá falando aqui e não tá percebendo. Deixa eu falar com ela no WhatsApp. Sim, então, assim, pensem para fora da escola, né? Como é? Eu sou o meu estado, a minha cidade ali, né? Melhor pensar então em termos de cidade que tá algo mais palpável pra gente. Então, dentro dessa cidade ali, que é uma, vamos dizer, uma célula, dentro dessa célula, eu tenho várias outras coisas, né? E a escola é um dos elementos que está dentro dessa célula, tá? Então, assim, a escola, ela pode perpassar, ela é um elemento, mas tem outros, ali vai ter uma praça, você vai ter um ginásio, você vai ter um campo de futebol, né, um estádio de futebol dentro da cidade, e você pode estar levando as crianças para esse espaço, nada impede que você faça isso. A gente acaba, às vezes, criando um modelo de que, tem que trabalhar dentro da escola, tem que trabalhar dentro dos muros da escola, e pior ainda, tem que trabalhar dentro da sala de aula, né? Quando, na verdade, nada nos impede de sair. Então, a criança, ela precisa conhecer o espaço de fora. Às vezes, a gente faz um passeio para a criança conhecer os outros espaços da comunidade, mas depois volta para a escola. É um passeio dentro do ônibus, no máximo desce, tira uma foto no ponto turístico e volta. Então, assim, por que não ir ao ponto turístico e vivenciar algo neste ponto turístico? Né? Então, por exemplo, trazendo aqui bem para minha realidade agora. O Enzo adora dinossauro, vive falando de dinossauro e a gente tem um parque dos dinossauros. Eu vou simplesmente chegar, levar ele a um parque dos dinossauros, tirar fotinhas nos dinossauros e ignorar o que pode acontecer naquele espaço, que eu posso, inclusive, utilizar aquele espaço como um espaço de investigação, dele olhar os dinossauros que tem, quantos dinossauros tem lá, né? De ver, inclusive, as possibilidades de talvez voltar nesse espaço e fazer outras coisas lá. Então, eu acho que a gente precisa literalmente quebrar essas crenças que muitas vezes a gente tem, que só engessa o nosso trabalho, tá? Então, amplia, pensa literalmente para fora, né? O que é que eu posso fazer para além desse muro? Às vezes você tem uma pracinha do lado da escola, que é super legal, tem um parquinho super bacana, né? E às vezes você não utiliza porque você está preso a esse espaço de achar que a aprendizado só está dentro dos muros da escola. Então, esse é o parque que eu vou na quarta agora, com a mãe e talvez o pai também do Enzo. Então, a gente também está pensando até num passeio de família. Vai ser muito legal. Uma das coisas que eu conversei com a família foi que a mãe falou, se ela quisesse estar presente, participasse das aulas, que ela também poderia participar, brincar junto, né? E ela falou assim, Fernanda, eu acho que se eu for participar, ele não vai querer fazer as atividades. Porque ela estava pensando literalmente em atividades, em folhinhas, né? E aí eu falei pra ela, olha, eu trabalho muito com brincadeiras e não tem problema nenhum. Você pode se entrar, você pode brincar, você pode participar. E outra, seu filho tá apenas algumas horas comigo. O resto do tempo todo ele vai estar com você. Não é melhor que você aprenda
o que eu faço com ele para que você possa fazer também em outros momentos? Que tipos de perguntas que eu faço? Como é que eu guio, né? Como é que eu oriento? Como é que eu faço essa participação guiada dos processos com ele? É bacana que você entenda, que você compreenda, para que você também possa manter esse processo, essa forma de mediação em outros momentos, né? E aí eu trouxe, enfim, uma possibilidade aqui para mostrar para vocês. Então, olha, por que eu vou ficar dentro da casa dessa criança se eu tenho, dentro do parque ecológico, essa área aí de areia maravilhosa, com esses parques, essas árvores, e tenho também esse outro espaço aqui, uma concha acústica, uma super área de grama, tem todo esse passeio colorido aí, enfim, tem várias possibilidades dentro do parque, né? E aí eu trouxe algumas. Então, que possibilidades, Fernanda, esse parque ecológico pode possibilitar para o trabalho da aula particular? Poxa, gente, a criança vai brincar com areia, coisas que talvez você não possa fazer dentro da casa. Então, você vai brincar com areia tranquilamente, porque tem um espaço apropriado para isso. E aí, a BNCC você pede que a criança tenha, né, experimente diferentes sensações, texturas, materiais. Então, aí nessa área de parque, ela vai lidar com madeira, não sei se tem plástico, não sei se o brinquedo do fundo é de plástico, mas, acima de tudo, lidar com a madeira, que às vezes os materiais dentro da casa das crianças que os pais compram são muito plásticos, né? Então, assim, tem a árvore, vai poder brincar com árvores, vai poder aí subir e descer diferentes suportes. Então, tem um escorrega, tem um outro suporte ali de cordas para a criança subir, vai poder brincar com as árvores e outros elementos naturais, tem galhos, tem folhas, devem ter aí também bichinhos que ele pode estar conhecendo dentro desse espaço. Ele vai poder interagir com outras crianças e com, né, com a própria família e comigo também dentro desse espaço. Ele vai possibilitar esse faz de conta, que a criança sobe no parquinho, e aí ela começa a dizer, insinuar coisas. Por exemplo, eu cheguei lá na casa no parquinho da casa de Enzo, teve um momento que ele virou para mim e falou assim, a gente foi pro parque, e aí ele começou a dizer que os dinossauros estavam invadindo, que era pra gente subir na casa do parquinho, pra gente se proteger. Aí eu fui correndo pra área do parquinho. E aí a gente ficou lá, eu simulei binóculos com as minhas mãos, dizendo que a gente ia olhar se os dinossauros estavam vindo, né, o que eles estavam fazendo. E aí a gente começou a criar ali todo um faz de conta dentro daquela casinha do parque. Então, ali, nesse espaço do parque ecológico, isso também pode acontecer. Ele pode subir na árvore e inventar um outro faz de conta, né? Ele pode inventar também um faz de conta de cozinha, que seja dentro desse espaço de areia. Eu posso estar levando panelas e outras coisas para além do espaço do parque, eu também montar um outro espaço onde ele possa brincar nessa areia, ou dentro dessa casinha do parque, enfim. Então, assim, as possibilidades para mim são variadas. E a criança também pode correr, rolar, pular, balançar, gritar, que são coisas que às vezes dentro da casa não são possíveis, né, por causa dessas limitações de pai trabalhando, ou da casa, né, ser pequena, ou ter muitos móveis, enfim. Vou passar para vocês verem um vídeo que aconteceu agora mais recente, do Arthurzinho brincando, ou do Enzo brincando com o Arthur, que é primo dele. Eu achei muito legal, né? Então, assim, como eu falei, eu deixo às vezes eles interagirem, brincarem, se eu achar que tá bacana, que tá funcionando, né? Então, assim, eu gosto. A mãe me fez... A gente conversou, ela me deu algumas limitações, né? Do que ela gostaria que tivesse, do que não tivesse. E aí eu pondero muito isso na interação de Enzo com outras crianças, né? Do que a mãe permite e do que a mãe não permite. E aí nesse dia foi bem... Eu achei que foi assim, foi muito bacana, porque foi literalmente aí, teve um faz de conta, teve exploração de dois, três espaços, né? Dos elementos que eu levei, eles usaram também para fazer várias coisas. Mas vamos lá, né? Vamos ver que eu falo demais, ainda tem Miloca para falar. Não, play.
Passou? Não passou não pra vocês não, né? Apertei o play aqui, mas não tô vendo. Ninguém merece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se assim passa. Será que tava muito pesado? Acho que tá travando no modo de tela cheio, né? Deve estar ficando pesado. Eu vou tirar então. Daí depois... Pode matar o lobo mal, pode matar o lobo mal. Olha, o Arthur disse que tem um lobo mau aí, Enzo. O Enzo vai entrar na nave ali, ó. Vocês estão parecendo o Homem de Ferro com esse braço mecânico. No Lobo Mau, é? Eita, eu acho que vai chover, hein? Tá caindo gotinhas de chuva. A chuva não chegou. Eita, aí. Muito legal, gente. Eu dei muita risada. Mandei pra mãe do Enzo também esse vídeo, né? Ela até me perguntou: nossa, deu certo esses dois juntos? Porque às vezes eles brigam muito e tudo. Eu falei: nossa, foi muito legal. Esse foi um dos momentos que eu filmei, porque eu brinquei bastante com eles também lá de dinossauro, saí correndo, né? Corremos esse campo. Então, olha o tamanho daquele campinho de futebol, né? E olha a possibilidade, olha as possibilidades que eu posso ter de trabalho dentro daquele campo. Eu até já conversei também com o Enzo de que a gente vai fazer depois uma atividade na piscina. Como tava chovendo muito aqui também em Salvador, eu não combinei nada com a mãe dele. Mas a gente já está pensando aí nas possibilidades de estar utilizando os outros espaços. Aquele pula-pula, por exemplo, eu cheguei um dia no condomínio e estava lá,
E aí Enzo pediu para poder brincar no pula-pula. Teve um dia que tava um outro vizinho no pula-pula, eu deixei também os dois ficarem brincando no pula-pula. Então a gente tem aproveitado muito os espaços que têm aparecido. Então eu não pensei, não planejei aquele pula-pula, tava lá, a gente foi usar. Nesse dia da interação do Enzo com o Arthur, eu levei mais cones pra gente brincar, de empilhar e outras coisas mais. E aí aconteceu do Arthur chegar lá, do pula-pula estar lá mais uma vez. E aí eles acabaram brincando de empilhar lá na frente da casa, depois levaram esses cones para brincar no pula-pula e no campo de futebol, depois retornaram para frente da casa. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar essas transições também de espaço que as crianças fazem. Por quê? Porque dentro desse espaço casa da criança, ela não se limita ao espaço que você vai planejar em si, né? Ela entende que tudo que está ali pertence a ela, ela pode circular. E eu tenho achado muito bacana essa interação, não tenho ficado prendendo ele, ou dizendo a ele, não, você não vai para ficar aqui só onde eu estabeleci. Né? Então, eu acho que, como diz aí também, já dizia Malaguzzi, né? A gente seguir as crianças, então eu acho que vale a pena seguir as crianças nesse momento, enxergar o que é que elas querem, o que é que eu posso oferecer. Se ela está pedindo para ingressar, para ir para outro espaço, por que eu não posso fazer, né? Eu gostei muito, inclusive, desse vídeo, eu ri bastante, assim, achei super legal. Mas bora lá, eu vou passar a bola para Mila, tá? Deixa eu falar para ela aqui, que ela não tá me ouvindo, eu vou falar pelo chat. Passar o slide dela. Fê, você me ouve? Que eu não tô te ouvindo. Vou seguir. Eu vou estar com os meus olhos baixos porque eu vou acompanhar aqui no YouTube para poder estar vendo os slides, tá bom? Então, a pergunta, eu passei, né? Peraí que eu passei. Sem a escola, o espaço de atuação da professora no ensino remoto. Fernanda já foi trazendo um pouco desse processo da escola, né? E o próprio espaço que hoje ela tem esse acesso com Enzo, né? Nas aulas particulares. Então, como nós, da rede pública, que não estamos tendo esse acesso desse espaço, né? Onde as crianças estão, que é os seus espaços de casa. Então, quais são os desafios que a gente vem encontrando nesse processo aí, desse caminho agora da pandemia, sem estar no espaço juntamente com a criança? Pode seguir, Fê. O primeiro desafio é conhecer esses espaços, porque agora não estamos lidando com apenas o espaço que seria da escola, onde nossas crianças vêm para esse espaço escolar, mas onde a gente vai conhecer o espaço de cada criança. Além de conhecer como conhecer esses espaços, como a gente ter acesso também a esses espaços é um outro desafio que a gente encontra. Juntamente com esse conhecer os espaços e esse acesso a cada espaço de cada criança, dentro de cada sua particularidade, vem o processo do planejamento. Como a gente pensa, né, planejar, pensando nesses espaços que são diversos lá na casa de cada criança. Nossa, deu uma rodada assim. Aqui também. Pode seguir. Caiu. Então, pensando nesses desafios dos espaços, um dos pontos que a gente vai fazendo a reflexão de cada espaço é que o espaço, ele é o quê? Vivo. Sendo ele no espaço escolar ou ele no espaço de casa de nossas crianças.
onde o quê? Esse espaço que transforma-se em relações aos percursos, né, de descobertas e de pesquisas de cada criança. Então, como conhecer cada desse espaço? Como que a gente vai pensando? Então, as possibilidades que eu fui pensando aqui, na nossa cidade mesmo, a gente foi realizando. O primeiro foi estar realizando as visitas na casa das crianças, para poder conhecer um pouco mais. Além de conhecer a criança, a família, tentar conhecer um pouco desse espaço, desse ambiente, dos contextos que a criança vive, que é super importante, mas com todos os cuidados. Então, nós conseguimos ainda realizar aqui esse momento de estar indo à casa das crianças para poder conhecer cada ambiente, né, os seus espaços, os espaços ao redor da casa de cada criança, a comunidade no seu entorno. Outro ponto foi tirar foto de alguns espaços, pensando nessa facilidade mesmo, nessa possibilidade de nos ajudar a entender e conhecer a cada espaço de casa, né, com alguns registros. Então, eu fui colocando o quê? Os caminhos de pesquisa, trazendo propostas de atividades com base onde cria essa possibilidade de conhecer mesmo, de investigar, de sair procurando objetos no espaço de cada casa. E se informar também através do diálogo, com ligações, para poder se informar quais seriam esses espaços. Então, os espaços que a criança, que acho que são pontos que a gente precisa estar relembrando, que são super fundamental nesse momento agora de pandemia, é que os espaços hoje que as crianças, né, onde elas estão, o habitat dela, né, onde ela habita, cada criança e adulto, ele restitui um sentimento de pertencimento, onde diversos níveis de interações ocorrem ali naqueles espaços. Então, nós, professores, precisamos tentar entender qual seria esses espaços, quais são as relações que tem, as interações que tem nesses espaços, tanto da criança como do adulto. É uma pesquisa que está direcionado tanto para a criança, como também para esse adulto. E aí eu fui trazendo algumas imagens que vai representando um pouco desses espaços. Aí tem o meu aluno Robson, e que ele realiza algumas propostas das atividades na sala da casa dele. Então, outro fator, né? Além de conhecer, novos espaços vêm se criando também dentro da casa de cada criança. Por quê? Como a Fernanda foi trazendo, esses cuidados que a gente foi tendo, né? De que não dá para colar, que não dá para sujar a parede, que cada família tem sua organização. Então, como que a gente vai ajudando a essas famílias a ter sentido ao tudo que a gente vai propondo para a criança, como que ela vai explorando, com materiais mesmo de imagem que está posto aí nesse slide, a família colocou em um papelão, e aí foi colocando o nome dos seus coleguinhas, algumas produções que o aluno foi realizando e algumas imagens. Na outra, tem também o aluno Yuri, onde ele vem fazendo a exploração também, né, nesse cantinho da casa, que é um espaço onde eles vêm construindo, que eles vão colocando algumas coisas do que eles vão realizando nas propostas que eu encaminho. Essa daí foi a proposta da exploração do nome, onde ele é o grupo de 5 anos e eles vêm fazendo a escrita no papelão e fazendo recortes e colou na parede da casa dele. Então, a casa também está se construindo um novo espaço juntamente conosco, onde a gente vem ajudando, colaborando nesse processo para ter um sentido melhor para cada criança. Então, as propostas nossas e aos acontecimentos, né, do cotidiano ou inesperado são os frutos dos encontros entre os sujeitos e os objetos, entre os pensamentos e as ações que ocorrem lá naquele espaço que é de cada criança. Esse espaço, ele precisa se constituir laços, tanto laços interior como laços exterior, que permita nossas associações e trânsitos de objetos e pensamentos.
entre a zona física e a zona mental, mesmo nesse espaço de distanciamento que nós estamos, né, vivenciando neste momento. Por que isso? Porque isso põe em diálogos diferentes linguagens que ocorrem de forma super expressivas, né, onde cada criança, né, esse sujeito ativo de todo o processo comunicativo, e relaciona o quê? Relacional é capaz de se expressar o seu modo de ser. Tanto o seu modo de ser, como o seu modo de conhecer e como o seu modo de aprender. Então, como transitar nesses espaços de casa, onde a gente leve nosso aluno ao processo da pesquisa, da investigação, o que a gente consegue elevar para a criança, essa curiosidade, essa exploração em cada espaço que ele está transitando nesse lugar que é a sua casa, né? Então, precisa também pensar nesses espaços de cada criança, que a gente consiga oferecer a cada proposta que vai sendo encaminhada, ofereça mais segurança psicológica, não só para as crianças, mas também para as famílias, que eles consigam compreender que as crianças terem acessos alguns recursos que traz até aí na próxima imagem, com recursos mesmo com a natureza, que são propostas que eu venho ampliando bastante, que é o espaço de explorar mesmo os quintais das crianças, para utilizar esse recurso mesmo do concreto, sair mais, se afastar tanto desse espaço de tela, que a gente trouxe no encontro anterior. Eu fui trazendo sobre os problemas que causam, né, diante de muito uso de telas, a autoaceitação desse próprio espaço, porque tem uma certa limitação. Então, como que a gente utiliza da melhor forma um espaço onde eu estou hoje limitado? Eu não posso estar saindo tanto para outros espaços. Eu saio, às vezes, eu vou numa igreja, num mercado, numa feira. Então, como que eu utilizo esse espaço com aceitação, onde traga na criança esse gosto, esse prazer, essa curiosidade de saber um pouco mais, né, de cada espaço seu da sua casa, porque já é um espaço muito rotineiro. Então, quais propostas que eu vou trazendo, onde eu trago essa criança, essa vontade de querer saber mais, de pesquisar, que é um espaço que já é onde ele mora e está lá todos os dias, né? E a confiança, onde eu consigo explorar com mais tranquilidade a cada espaço, que eu tenha confiança de usar, manusear alguns recursos que se tem materiais nesse próprio espaço. Pode seguir, Fê. Deixa eu ver se eu te vejo aqui, para mim ver se você tá me ouvindo, que eu não consigo ouvir nada. Então, e aí eu trouxe um pedacinho dessa mensagem sobre o espaço, que é desse livro Educar é a Busca de Sentido, onde ele fala que o espaço torna-se aquele lugar tangível, né? Ao mesmo tempo simbólico, onde criança e adulto encontram e constroem identidades, relações e saberes. Então, a gente precisa levar para esses espaços das crianças, esses espaços das suas casas, justamente essa construção, essa possibilidade, né, através a questão simbólica de cada criança, a questão cultural de cada criança, das suas famílias, onde eles consigam construir boas relações dentro do seu próprio espaço, onde eles consigam se identificar, se reconhecer e também construir bons saberes diversos para assim poder aprender dentro dos seus próprios espaços. Os espaços da Casa das Crianças são muito potentes. O que falta, na verdade, é justamente propostas onde tragam essas possibilidades, onde a criança ela consiga explorar com recursos, com materiais concretos, para ela poder ter essa possibilidade
de se deliciar com diversidades de linguagens, com explorações, com as suas expressões, nesse momento que estamos agora de pandemia. E aí eu trouxe outra imagem aí, que é Yuri e Valentina, onde eles vêm construindo. Nessa imagem, Yuri, eu fiz um trabalho com eles sobre o uso do espelho, onde eles se percebendo, se conhecendo, onde observando o que é que tem no seu rosto, e depois eles foram para seus quintais explorar, fazer a construção, né, com materiais que tinha na sua casa, com seu gravetinho, onde ele foi representando a sua imagem. E interessante que está sendo muito bacana, que é um espaço super potente, que são os quintais das crianças, que a gente pode explorar uma diversidade de materiais, de propostas, de possibilidades para nossas crianças para poder investigar. E na outra imagem foi um momento onde Valentina, ela fez a construção do seu desenho sobre o Covid-19. Fui trazendo algumas informações, estou fazendo uma pesquisa, o que eles sabem, compreendem da proposta, né, desse momento que está passando, até para poder discutir depois alguns pontos referente à questão de vacina, que é meu foco lá mais na frente. E aí eles foram fazendo as suas construções nos seus quintais, com recursos, com gravetos, com pedras, com folhagem. E eles estão amando, né, esse ambiente que pouco é explorado, esse espaço tão pouco explorado na casa deles, que são os quintais. E tem um vídeo que eu trago de uma aluna, Maria Cecília, onde ela também vem fazendo a sua pesquisa. Ela foi para seu quintal explorar, conhecer mais um pouco desse espaço. E nesse espaço desse quintal dela, ela tem um balanço. Eu achei tão lindo. Eu fiz a proposta para eles estarem explorando, falando, tendo uma conversa sobre a natureza, o que é que tinha, os cheiros que tinha no seu quintal, né, nos quintais da casa deles, se esses quintais teria sabores, quais são as cores. E aí nisso ela me traz esse vídeo que eu achei tão lindo, a descoberta. Ela começou a se balançar e ela foi aumentando, né, cada vez mais, ficando mais forte, e aí ela fala: deu fortão, mãe, quase pega. Aí ela disse que quase bate aonde? No abacate, aqui, ó. E eu fui fazendo assim, zoom, zoom. Olha que lindo a linguagem que ela vem trazendo nessa descoberta, que ao balançar cada vez mais, nesse balanço, ela teve essa possibilidade de aproximar do abacate. Então, isso para ela foi incrível. E aí ela faz, interessante, a zoada, né? O barulho, esse zoom. Eu acredito, né? Isso sou eu, imagino, que foi a questão do vento, quando a gente está se balançando, que dá aquele, né? O zoom, o vento passando por a gente. E ela, quando ela traz, né? Foi fazendo zoom cada vez mais intenso. Eu acredito que foi isso. Então, eu achei muito lindo esse momento. E está sendo muito prazeroso, porque as famílias também estão trazendo justamente isso, o balanço, colocando o balanço no quintal, porque tem uma árvore. Então, esse espaço também da casa, ele está se transformando. Um espaço onde a criança possibilita a explorar, a conhecer cada vez mais e poder brincar. Então, está sendo muito interessante. E aí tem essa mensagem: meu quintal é maior que o mundo, de Manuel de Barros. E de fato, quando a gente tem uma intencionalidade, onde a gente pensa no espaço, no tempo, onde a gente já discutiu, que a gente vai trazer nas próximas lives, que são os materiais e as interações, esses 4 elementos, quando a gente pensa nesses 4 elementos no nosso planejamento, de fato, ele se torna um mundo imenso para nossas crianças, onde a gente consegue
trazer grandes possibilidades e grandes oportunidades das crianças terem suas infâncias, mesmo nesse contexto atual de pandemia, com tantas limitações, com poucas possibilidades de interação com outras crianças da mesma idade, né, com idades diferentes, mas ela pode sim, cada vez mais, aumentar e crescer essa relação com o mundo da sua casa. Ui. Ô, Fê, eu não te escuto. E minha câmera agora saiu, Pérez. Agora voltou. Deixa eu falar com Mila pelo chat. Ela não tá me escutando, gato. Ela não me escuta, gato. Deixa eu falar com ela pelo WhatsApp, gente, porque ela não tá me ouvindo. Deixa eu ver se a galera fez perguntas aqui, que aí eu respondo. A gente pode responder, se não, a gente finaliza. Agradeço a vocês. O Pablo tá brincando com o meu áudio aqui. Tô me ouvindo aqui. Sim. Você fez o quê? Ela não tá me ouvindo, não. Sim, deixa aí, vá. Tira a tela. Já vou finalizar. A galera não mandou pergunta, então... Ok. A gente volta pra... Tira a tela de apresentação. Prontinho. Pronto. Gente, então muito obrigado aí. Tá? Vocês que ficaram, que assistiram, que acompanharam. Espero que vocês estejam gostando, compreendendo um pouco daí desse processo e de como a gente tá lidando, né, com tudo isso aí, com esses espaços na aula particular e no ensino remoto. Então, acho que assim, uma coisa que ficou bem forte para mim aqui, tanto da minha experiência como da experiência da Camila, é como a gente tem tentado aproveitar os espaços para além do óbvio, né? Vamos dizer assim, então, da mesinha com a cadeira ou da tela o tempo inteiro. Então, aproveitar esse quintal, aproveitar esse campo de futebol, esse parque, essa área pública que possa receber, mesmo em tempos de pandemia, né? Então, a gente também tem que se atentar a isso, o que é que está podendo fazer ou não, mas que a gente pense nessa ampliação dos espaços, né? Quais são os espaços possíveis, os espaços externos, os espaços internos, né? Que a gente pense em espaços também, em microespaços, como trabalhar com bandejas, enfim, então vão ampliando, né, esse olhar, pensando como a gente pode literalmente sair desse campozinho do trabalho com mesinha, né, ou só na frente do computador. Eu tenho ouvido relatos de mães ou de professoras que às vezes me falam que, olha, Fê, a gente está tendo que ficar na frente do computador por 6 horas diretas com as crianças. Às vezes a gente tem que ficar por 4 horas. Tem pessoas que estão por 3 horas. Você tá tendo uma variação muito grande, né, do trabalho de cada professor aí em municípios, cada estado. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar esses outros modos, né? Então, assim, eu conversei outro dia com uma professora que estava me falando que estava muito complicado, ela estava no ensino híbrido, ela ficava tipo, com 12 crianças na sala e 10 crianças assistindo a aula pelas telas, né, em casa, e aí ela tinha que ficar atendendo esses dois grupos, imagina, e isso por 6 horas seguidas.
Então, é um desafio muito grande, né? Eu até fui pensando em estratégia junto com ela, do que poderia fazer, de como poderia viabilizar. Olha, dá para cumprir o horário, como até Camila falou na primeira live, né? Então, assim, você tem um horário a cumprir, mas como é que você pode cumprir sem ficar o tempo inteiro dentro na tela, né? O tempo todo na frente de um computador. Então, por exemplo, ela está explorando muito aí o quintal. E eu também estou procurando explorar outros espaços e a gente colocar isso para as famílias como sim um espaço de aprendizado. A criança ela não aprende só quando ela está com o professor ou quando ela está com o pai ou uma mãe fazendo perguntas o tempo inteiro a ela. Então, essa cena esse vídeo que Camila trouxe, né, dessa menina no balanço, eu achei assim fantástico. Você tá me ouvindo, Mila? Agora eu tô te ouvindo, Fê. Graças a Deus. Então, assim, eu achei, velho, fantástico esse vídeo dela, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, por que ela falou, deu um forte, né? Deu um fortão, mãe. E eu fiquei, por que deu fortão? O que deu fortão? Deu um impulso fortão? Deu um voo fortão? O que é esse deu fortão, né? Deu um salto fortão? Então eu fiquei bem pensando coisas assim do que ela fala, né? E aí talvez só ela possa depois esclarecer o que é esse deu fortão. E como ela relaciona a altura que ela chegou ao abacate, né? Então a referência dela foi, olha, eu quase toquei esse abacate aqui. Então foi vamos dizer assim, a linguagem que a criança procurou para expressar a altura onde ela conseguiu chegar, né? E como foi a experiência do balanço, né? Eu cheguei aqui, eu quase toco esse abacate porque eu estava fazendo zoom, zoom, zoom. Então como ela transcreve esse movimento através dessa linguagem oral aí, né? Dessa onomatopeia, vamos dizer assim. Então eu fiquei muito, como a criança, né, ela vai buscando daquilo que ela tem de linguagem para expressar o que ela sentiu, o que ela viveu, né? E aí traz muito do que você disse também, né, Mila, do Malaguzzi, da gente explorar essas diversas linguagens. Talvez, será que ela consegue expressar esse movimento do zoom produzindo algo com argila? Será que ela consegue produzir esse zoom num desenho, né? Enfim, a gente transbordar essa experiência, né, com as crianças. Então, olha, uma pequena ação que foi filmada pela família e que a gente pode adentrar aí num caminho de pesquisa com essa criança. E eu acho que isso nutre os pais. Porque eu imagino, um pai fez a filmagem e a gente começa a mostrar quanta coisa tem dentro daquela filmagem, né? E eu acho que eles começam a perceber assim, nossa, foi tudo isso que aconteceu, né? Ela vivenciou tudo isso, porque o pai não é o professor, né? Para ele, às vezes, é um simples balanço. Né? É capaz até, às vezes, que tem pai que diz assim, tá falando errado, ela falou errado. Ai, não é. É a linguagem que ela tem, porque às vezes esse vrum, vrum também, como eu fui fazendo a relação com o vento, mas talvez possa ser também o vrum, vrum da velocidade, porque é uma criança que às vezes vai para a roça de carro. Então, o som que o carro faz, quanto mais aumenta essa velocidade, ele faz o vrum, vrum, vrum. Então, quanto mais ela balançava mais alto, possa ser uma relação que ela trouxe, que ela tem, sim, né? Seja essa, né? Não seja nem do vento, desse barulho, porque eu mesmo, quando nas férias eu fui para um balanço, relembrar minha infância, eu sentia esse vento, né? E ele bate, né, no ouvido da gente nesse balançar, e a gente ouve esse barulho, né? Então talvez possa ter sido isso, mas também possa ser essa relação. Então é algo só dela, né? Que tem sentido para ela, na verdade. E o quanto, Fê, que é importante quando a gente traz esses elementos, novamente frisar sobre a escuta, né? Então, cada devolutiva de vídeo, de um áudio, de uma foto, uma ligação que a gente tenta faz para a família ou conversa com a criança,
traz sempre pontos importantes que a gente precisa estar escutando e tentando ver o que está por trás nessa fala para a gente pensar nesse planejamento, né? De acordo a cada espaço. Então, é muito bonito. Eu vejo assim que a pandemia foi o que você falou lá no início, sobre essa questão das crianças, dos professores, né? De ter essa oportunidade, que tem certeza que voltarão muito mais potentes quando voltar para a sala de aula. E eu também vejo dessa forma, porque todos esses cuidados, essas observações, essa escuta atenta, de ouvir tanto a criança, entender essa criança, entender esses espaços da criança, o tempo dela, é um exercício necessário nesse momento que é constante. Não é algo que a gente vê hoje e para, né? Aí só vamos ver na próxima semana. Cada dia vem uma novidade diferente de cada criança. São sujeitos totalmente diferentes, né? É um sujeito único, um sujeito superativo, e que eles trazem tantas coisas e que isso vai nos dando essa condição de olhar, de observar e rever o que a gente está propondo, o que a gente está levando para as famílias e como que a gente vai tentando pensar em propostas, em possibilidades, onde de fato a gente consiga chegar na nossa criança. E aí vai surgindo diversidades de mecanismos, né? O professor, ele vai criando imensas possibilidades, né? E aí vai pensando na intencionalidade, como que eu consigo também enxergar mais coisas em tais crianças, né? Qual que eu vou direcionando? Vamos pensar num outro tipo de pesquisa. No quintal não deu certo, talvez não tenha tanto sentido o quintal, ele goste mais do quarto. Então vamos tentar explorar mais o quarto. Mas assim, eu vejo que o importante, que eu acho que é o que está sendo super bacana, é que eu não estou indo focada, que é o que a base nos traz e o currículo aqui de Morro traz. A gente não trabalha com conteúdo, né? Então, a gente quer o quê? Trabalhar onde a gente consiga alcançar a criança o processo da experiência. E não tem como a criança passar por um processo de experiência onde ela não seja o protagonista desse momento, onde ela explore esse espaço, onde ela use diversidades de recursos que são lá da sua casa, né, que a gente conheça super bem, para ajudar nesse processo de conhecer aquele material, conhecer aquele espaço, como que eu exploro, como é que eu trago curiosidades ou investigação sobre aquilo. Então, é necessário tanto a gente nesse processo estar pesquisando o tempo todo, como levar a pesquisa e a investigação para elas também. Porque senão vira algo monótono, né? É minha casa, já é minha referência. Então, o que tem de legal, de potente? E tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Eu lembro a semana passada, acho que eu até falei sobre isso. Quando a gente foi trazendo com um nomezinho, né? A letrinha do nome, a primeira letra, trazendo essa referência. O que se tinha em casa com objetos que tinha com essa primeira letra. E foi espetacular, porque ele saiu explorando e já foi uma forma que eu conheci também esses espaços, onde eles foram achando os objetos, né? E eles levavam o celular e diziam, estou investigando, eu estou investigando. Então, é uma diversão, é um espaço de casa hoje que a gente brinca, que a gente se diverte, que é legal, que é algo diferente do que era talvez acostumado em outros períodos, né? Então, é algo bacana. Então, é legal assistir o vídeo da Pro, é legal ouvir a Pro, porque ter a aula da Pro, por pouco tempo que seja, porque eu venho muito atenta sobre essa questão do tempo mesmo, de limitar, né? De não estar ultrapassando, porque eu sei que eles fazem uso também de outras telas. E eles ficam com aquela vontade, na expectativa a cada semana dos nossos encontros online ou vídeo novo que eu vou estar enviando de alguma proposta, né? Porque o tempo todo esse processo do investigar, esse contato. E aí eu tô montando os kits, mas eu já tô querendo entrar no conteúdo do outro tema. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vai lá. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu tô me preparando para organizar, né?
E aí me veio bem esse vídeo da menina, que assim, a gente tá aqui levantando várias hipóteses sobre o que pode ser esse zoom dela, né? Então, assim, você vê, eu faço eu elaboro uma hipótese a partir do que eu tenho de conhecimento. Aí você traz uma outra hipótese a partir também da sua outra perspectiva, né? E assim, nada nos impede, e aí eu acho que vem o processo de documentação, ele traz muito disso, que é a gente voltar esse vídeo para a criança e dizer, por que você falou esse zoom? O que quer dizer esse zoom, né? E esse é um processo de conhecer ela. E saber, será que as hipóteses que eu levantei têm validade, né? Será que é outra coisa? Eu gosto muito de fazer isso assim com meu afilhado. Uma vez a gente brinca muito de o que é o que é. E aí eu peguei e falei com ele assim, fica embaixo da terra, alguma coisa assim, ou foi da pedra. Aí eu peguei e falei, acho que era formiga, alguma coisa assim. Aí ele pegou, veio pra mim também e falou o que é que fica embaixo da pedra. Aí, ou foi do sol, enfim, gente, não lembro direito. Aí eu sei que eu fui falando, né? Aí eu falei, tá repetindo o meu que é o que é. Aí eu falei, formiga. Ele, não. Aí eu, deve ser a água que eu falei da outra vez. Eu, água? Ele, não. Aí eu fui, falei tudo que era coisa que veio na minha cabeça. E ele, não, né? Aí eu parei e falei, desisto, não sei mais o que é. Aí ele falou, ferro. Aí eu, ferro? Isso eu pensando numa barra de ferro, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei assim, tipo, ele não deve estar ligando as coisas, né? Deve ser, sei lá, a criança criou aí algo pra ele, tem ferro embaixo do chão, sei lá. Só que aí ao invés da gente ficar criando as hipóteses, pergunta, né? E aí eu falei, ferro, por que você acha que tem ferro embaixo da terra? Aí ele olhou pra minha cara e falou, que é um mineral, né? Né? Então, assim, ó, na hora que ele falou isso, eu parei. Falei, caralho, ele tá certo. E, tipo, se eu não perguntasse, eu ia ficar mirabolando que ele tava criando coisa. Eu falei, ele tá imaginando. E não, ele tava certíssimo. Que tinha, ele falou, foi bem claro, tem mineral, Dinda, lá embaixo da terra, tem mineral. E eu parei e fiquei, nossa, cara, olha como ele tava certo, né? E aí depois a gente foi conversando, eu falei, da onde você viu isso? Aí ele foi falando que tinha sido de alguns programas que ele às vezes assistia infantil, né? Que às vezes dão essas informações. Então, essa é uma forma da gente perceber, será que de fato mesmo a criança só aprende quando tá com um professor? Ele aprendeu lá assistindo um programa educativo, né? E de lá ele veio e tirou a estratégia dele. Então eu acho que tem muito disso da gente fazer esse processo de investigação, de entender também que o professor não é nós não somos os únicos que sabemos de tudo, que as teorias que a gente elabora são as corretas, né? Então assim, a gente pensa, a gente cria assim nossas hipóteses e a gente leva também para as crianças para poder confirmar, para validar e entender como foi que ele chegou a isso, né? Então, por exemplo, talvez a menina de fato tenha chegado ao zoom pelo barulho do carro, né? E aí nos dá uma referência de como ela utilizou, da onde ela pegou essa linguagem do carro e trouxe para essa linguagem do balanço. E aí a gente vai narrar esses processos numa documentação. Imagina apresentar isso para um pai, né? Isso me lembra muito também uma documentação, uma mini história, na verdade, assim, que eu fiz de um aluno que ele quis mostrar que a formiga estava de cabeça para baixo e como ele é apaixonado por carro. Então ele pegou a linguagem lá do carro capotado, o carro de cabeça para baixo, e ele trouxe para a formiga. E aí ele falou para mim, minha pró, por que essa formiga está capotada?
Então, assim, eu falaria que a formiga tá de cabeça para baixo, porque essa formiga tá virada. Mas a linguagem que ele conhecia era a linguagem dos carros lá, né? Um carro de cabeça para baixo tá capotado. Então, por que a formiga tá capotada? E aí eu fiz a minha história contei pra mãe dele, a mãe dele já acabou de dar risada, né? E falou, ai, Fernanda, ele é louco por carro, né? Eu falei, então, deu bem pra perceber, né? Enfim, então assim, eu acho que essa interação com as crianças vai nos dando caminhos muito bacanas, né? Verdade. E eu acho que é bem por aí mesmo que a gente tem que caminhar. Né? Enfim, não vou ficar me prorrogando não, porque eu já falo demais. Ai, eu peço desculpa devido a essa situação, mas eu não consegui ouvir nada. E é horrível você estar aqui do outro lado sem conseguir ouvir o outro, e aí não sei se deu para compreender bem o que eu fui trazendo dentro dos pontos. Acho que eu acelerei um pouco, mas eu não sei se deu para entender, Fê, se deu para acompanhar. Deu. O que eu fui trazendo. Mas foi muito bom. Foi um uso também, né? Estou aqui hoje, estamos experimentando uma ferramenta nova. E aí eu acho que tem muito disso também, gente, sabe? Eu acho que os professores precisam experimentar novas ferramentas, aproveitar esse momento também do remoto para testar outras possibilidades, né? Então, por exemplo, assim, a gente fez a primeira live e aí eu comentei com o Pablo, né, que é ele que faz essas coisas aqui para mim. Eu falei, olha, na primeira live só ficou aparecendo o slide. Eu quero que eu apareça, eu quero que a Mila apareça, porque o contato de olhar para a pessoa, para mim, é importante. E a gente foi estudar outras ferramentas para ver qual que a gente poderia utilizar, né? Então, assim, hoje foi um teste com essa nova ferramenta. Eu tava risada aqui que Rai veio falar comigo e também falaram aqui no chat comigo, a Jaqueline comentou que meu microfone estava aberto. Eu fechei o microfone em um programa e aí fui falar com o Pablo, que eu disse, olha, deu um erro aqui, eu disse a você para ficar aqui do lado, né, para poder você me ajudar a resolver. Você saiu, eu fiquei tentando te chamar, enfim, eu aqui batendo maior papo com ele e o microfone estava aberto no outro aplicativo. E ainda comentei assim com o Rai, eu falei, Rai, Mila não tá me ouvindo, então Mila tá continuando a falar e nem sabe que a minha voz tá saindo junto. Mas enfim, né, assim, eu acho que é o processo, né? E por aí vai, eu acho que o que vale é a gente continuar aqui trazendo e vai testando mesmo. Hoje eu tava estudando também novas ferramentas para poder, inclusive, incrementar coisas no EBA. Vou lançar ele agora em maio de novo. E aí eu tô num processo de transformar todo o curso mais ainda num processo de brincadeira, de aprender brincando. E aí eu tô estudando também novas ferramentas e é uma forma dos professores também conhecerem novas ferramentas para poder aplicar com as crianças, né, ou com o que eles queiram fazer. E aí hoje eu super me diverti também com isso. Comecei a testar um aplicativo assim, um site assim, e eu falei, cara, isso aqui tá muito legal. Tinha horas que nem eu queria sair mais, né? Então eu sempre fico imaginando, se nós adultos ficamos fascinadas nessas coisas, gostamos de aprender brincando, imagina as crianças, que a linguagem delas é brincar, né? É, verdade. Então acho que a gente tem que aproveitar mesmo. Então, gente, não vou ficar mais esticando não, né? Obrigada. Próxima segunda a gente vai falar sobre as relações, se eu não me engano, não é isso, Mila? Depois que são os materiais, né? Eu acho que foi isso mesmo. E a gente vai falar um pouco. Materiais, não foi? Acho que é materiais. Relação ficou por último, não foi, não? Ai, na hora eu dou uma olhadinha, então. Mas enfim, vamos falar sobre esses 4 itens, né? Já falamos do tempo, do espaço, e aí vai ficar pra gente falar sobre o desafio das relações e o desafio depois também dos materiais, que a gente acredita bem que são os 4 pontos essenciais aí do processo, né? Todo de planejamento e trabalho com as crianças.
Então, Verdade. E trazer o pessoal que participou e outros que assistem depois, tá trazendo também perguntas no decorrer da semana, até para a gente poder estar debatendo, né? No próximo encontro, podem estar trazendo, fiquem à vontade. É super importante, até porque assim, a gente pensa algumas coisas, né, do que pode vir. Então, eu trouxe alguns desafios aqui que, na verdade, eu não estou vivendo, mas que eu sei que pode acontecer no processo de aula particular, até porque eu pensei isso quando eu fui traçar o meu plano, né? Não lidei com ele, mas eu poderia ter lidado. Então, assim, é bom que as pessoas também tragam, né, dúvidas, questões, porque aí a gente vai também pensando para além, né? E mais uma vez vou enfatizar, gente. Chama pessoas para vir compartilhar com vocês, trocar ideias, porque quanto mais você compartilha, maior a probabilidade de você aprender com o outro, né? Então, por exemplo, assim, hoje eu estava conversando com Mila, vi também que ela estava catando lá pedras, e aí eu falei, olha, eu estou trabalhando com pedras com Enzo, né? E aí a gente já está nessa troca de material, eu já separei uns materiais que ela me pediu, ela já está pegando uns materiais para mim. Então, a gente tem a possibilidade, quando está nessa troca, de estar aí trocando material, conhecimento e outras coisas, né? Então, assim, amplia as possibilidades de vocês. O network, né, as relações, elas nos permitem ampliar tanto conhecimento como possibilidade de trabalho e outras coisas mais, né? Então, assim, por exemplo, tem alunas do EBA, tipo Mila, foi a Aline, que foi uma outra que comprou, inclusive, o EBA agora no último lançamento. Ela também, a Mila vai fazer um curso comigo com o Sabala, a Aline vai fazer também um curso comigo com o Sabala, e ela falou assim, Fê, eu conheci o Sabala através de você. Então, olha quantas coisas a gente vai ganhando na interação com o outro, né? Eu também conheci os cursos de professor Sabala a partir de outras relações com outras colegas. Então, se relacionem, gente. Vocês não fazem ideia do quanto isso vai ampliar as possibilidades de vocês. Tá? É incrível. Incrível quanto o outro colabora, né? Eu vejo como a possibilidade de uma rede colaborativa, né? Onde cada vez mais a gente vai se fortalecendo com